Deus, obrigado, gente. Quem está fazendo discipulado pode subir, né? Amém. Pode se sentar. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Está feliz, está alegre? Glória a Deus, eu estou com muita expectativa também, feliz, né? E eu creio que nessa manhã a gente vai receber mesmo da parte de Deus uma palavra que vai transformar nossa vida, amém? Você crê nisso? Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Deus é bom. A maior parte dos textos eu vou ler na revista atualizada. O texto diz assim, todo mundo achou? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o quê? Agindo eu, quem impedirá? Esse texto é um texto que a gente escuta muito, né? Até mesmo no meio cristão. E a gente, muitas vezes, pega esse texto e, eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Quando eu escuto esse texto, parece que dá um ar de, tipo assim, meu Deus, sabe? De grandiosidade. E a gente fica assim, uau, Deus é poderoso, uau. E a gente tem aquela ideia, até mesmo, né, do mover de Deus, né? Eu já vi muitos pregadores, já, quando leem esse texto, já no fogo, já empolgado. E a gente quase já levanta e dá um gira também, um reteté aí, já sai correndo. Mas fato é que realmente, né, esse texto fala a respeito sobre o agir de Deus. E hoje eu vou falar especificamente sobre um Deus que age. Amém? Claro, aqui eu estou colocando o óculos, né, do caráter de Deus, obviamente. E o Deus que age, ele tem um agir. Ele faz algo que muitas vezes, no nosso olhar natural, a gente não percebe ele agindo. Mas a gente precisa estar sensível o suficiente, perceber quando ele está fazendo algo na nossa vida. Ou quando ele está se movendo. Há um tempo, quando eu ministrei aqui, eu falei sobre que eu almejo, né, estou buscando muito da parte de Deus, de ter essa sensibilidade de ver quando Ele age. Eu quero realmente, quando Ele agir, eu ter aquela percepção e dizer assim, você está mexendo aqui, né, você está fazendo isso. Eu estou vendo o seu dedo aqui, eu estou vendo a sua mão, eu estou vendo sua bondade aqui, amém? Fica aqui comigo. Estou vendo a sua bondade, eu estou vendo aquilo que você está fazendo. Então, naquele momento, eu quero ter essa percepção. Eu tenho buscado, tenho visto, né, algumas vezes eu tenho visto ele, outras não, mas eu acredito que a gente está amadurecendo e crescendo, amém? Hoje, especificamente, eu quase não faço isso, é muito raro, mas hoje eu vou dar um tema para a mensagem. Ó, para você ver, abrindo Isaías 43, 13, ainda dando tempo na mensagem, esse negócio já está... Hoje eu vou falar sobre um Deus que enfrenta problemas. Você sabia que muitas vezes a gente tem aquela ideia que só nós passamos por momentos difíceis? Não sei se você já percebeu, mas sempre o seu problema é maior do que todos. Então, você percebe que você está enfrentando uma dificuldade, você está passando por um desafio, e aí você acredita na sua mente, sozinho, que você é a única pessoa capaz, ou só você passa por isso, e ninguém mais, e que muitas vezes nós questionamos, por que eu? Por que eu estou enfrentando isso? Por que isso acontece comigo? E a gente começa a levantar porquês. E a gente começa a questionar quem? Deus. E aí, não sei para você, mas eu estava pensando e meditando sobre isso. Eu disse, uau, Deus está o tempo inteiro resolvendo problemas e também enfrentando problemas como eu e você. Só que a forma dele lidar, muitas vezes, é diferente da nossa. Né? Como o João disse aqui, Deus é muito mais inteligente do que nós. E a forma que ele lida é diferente da gente. Ah, mas para Deus é fácil, ele tem todo o poder. Para Deus é fácil, ele é presciente. Para Deus é fácil, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro que ele sabe. Saber que você vai ter um problema não faz você não sentir o dano. Não ter que resolver. Saber que você vai ter que enfrentar um problema depois, isso não torna você especial. Amém? Até mesmo que se você estiver fazendo algo que possa... Exemplo...
Talvez uma pessoa lá fora que está constantemente roubando alguém, ele sabe que um dia ele vai ter que enfrentar o quê? A polícia, ele pode estar preso. Isso não faz dele dizer assim, olha, como especial eu sou, um dia eu posso estar preso. Olha, como especial eu sou, um dia eu posso estar na cadeia. Mas na mente dele nunca vai acontecer, mas pode acontecer. Ele prevê que ele vai estar cumprindo uma pena, ou até mesmo ser pego naquilo que ele faz, não torna ele especial. Porque até mesmo no dia que isso acontecer, ele vai ter que enfrentar esse problema. Como que ele vai enfrentar é diferente. E aí, muitas vezes, a gente tem pessoas, nesse caso, nesse exemplo específico, que está tendo esse tipo de conduta errada, e quando acontece, ele tem que enfrentar, aí ele pode se tornar, uma depressão, pode entrar, talvez, em um quadro de ansiedade, por aí vai. Ou seja, chegou o momento dele enfrentar. E a gente vai ver aqui como é que Deus enfrenta situações, onde que muitas vezes surgiu para ele. Por exemplo, abre comigo em Mateus capítulo 1, a gente vai começar por aqui. Tem aluno no meio do Rema aqui, está fazendo a matéria Autoridade Crente? Eita glória! Eu toquei um pouco nisso na sala de aula, então para vocês, algumas coisas que eu vou dizer aqui, talvez você já está um pouco familiarizado. Mateus capítulo 1, eu vou ler o texto e a gente vai começar a explanar sobre. Versículo 18. Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Diga comigo, pelo Espírito Santo. Guarda essa informação aí. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e lhe recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu tenho pensado muito sobre esse texto especificamente, e aqui a gente vê o nascimento de Jesus, Jesus chegando na terra, mas eu queria que você pensasse comigo. Aqui Maria, alguns estudiosos afirmam, ela era bem jovem, alguns afirmam que tinha aproximadamente entre 14 e 16 anos, mas isso aqui é uma estatística, mas eu quero enfatizar para você que ela era uma jovem, amém? E aí, de repente, essa jovem agora está recebendo agora o Filho de Deus. Está recebendo agora Jesus, aquele que vai salvar toda a humanidade, que vai resgatar a humanidade do pecado. Porém, se você pensar nesse ponto específico e pensar na ótica de Deus, ele está pensando assim, bom, há um tempo atrás, em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu disse e liberei uma palavra que haveria uma semente que viria da mulher. Essa semente seria o meu descendente e Satanás feriria o calcanhar dele, porém eu pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus prometeu o resgate da humanidade. Então, Deus está vendo o tempo inteiro a era do homem, a era do ser humano, e Ele diz, eu vou ter que agora entregar meu filho. Vou ter que dar ao meu filho. Romanos capítulo 8, verso 34, fala sobre isso. Que Deus não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou. Ou seja, Deus não ficou para si mesmo o de melhor que Ele tinha. Pelo contrário, Ele entregou. Só que Deus está vendo nesse momento, Ele está dizendo o seguinte, bom, eu vou ter que agora entregar o meu filho, presta atenção, um Deus que é perfeito, onisciente, onipresente, presciente, um Deus todo-poderoso, que tem todo o conhecimento, decidiu colocar o plano dele, decidiu colocar o filho dele na terra, no meio de homens imperfeitos. Decidiu colocar o filho dele para ser criado por uma mulher imperfeita,
para ser criado agora por uma família que deveria seguir, orientar o próprio filho dele, o plano dele. Então, Deus está colocando o plano dele na terra, na mão das pessoas. Ele ia correr risco, sim ou não? Claro. Claro que ele ia correr risco. Pensa comigo se Maria não ensinasse Jesus no caminho que deveria andar. Pensa comigo se José não ensinasse Jesus da forma correta. Pensa comigo se Jesus, em um momento, no início, a gente vai ver aqui mesmo, que Jesus morresse. Eles não pudessem guardar Jesus. O plano de resgate da humanidade poderia estar perdido. Deus tinha uma semente, tinha um propósito só, desde o início. E aí a gente vai ler outro texto aqui. E é por isso que a Bíblia diz que Maria achou-se graça diante de Deus. Sabe o que é isso? O que é que Maria achou graça? Maria tinha a capacidade de poder criar o Filho de Deus. Agora, ter a capacidade também poderia contar com um erro. Mas ela tinha um coração assertivo. Ela sabia que Deus sabia que podia trabalhar com ela. Deus sabia que Ele poderia orientar ela, porque o coração dela estava voltado para o Senhor. E a graça de Deus ia capacitar Maria e os pais deles para poder cumprir todo o plano de Jesus. Agora, pensa comigo, uma jovem, naquela época, recebendo um filho agora de um Espírito Santo, que na época nem se falava dele. Aí eu te pergunto, homem, você no lugar de José, do nada, sua namorada chega e fala assim, eu estou grávida. Só que você nunca deitou com ela. A palavra coabitar aqui é justamente isso. Você nunca deitou com ela, e ela de repente aparece grávida. Aí você, como homem, vai questionar, como assim? Você está grávida? A gente nem se beijou. A gente nunca dançou nem colado. A gente nunca fez nada, como assim? Você aparece grávida, aí simplesmente sua namorada chega e diz assim, é do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você vai acreditar, homem? Vamos lá, a gente está lendo o texto, é o que está acontecendo, estou narrando o texto. Você vai acreditar? Beleza, aí você fala assim, mas pastor, é difícil. É difícil mesmo, sabe por quê? Deus teve que intervir. Como? Teve que, por meio de um sonho, um anjo teve que aparecer para José, meu amigo. Mas a gente lê a Bíblia muito rápido e a gente pensa assim, olha para você ver que experiência maravilhosa com José. Ele viu um anjo. Não, era porque ele queria ir embora, o texto diz. Ele ia fazer o quê? Ir embora. E aí, para não ir embora, para que o plano de Deus não ocorresse, Deus está lidando com um problema. Opa, aconteceu a primeira situação aqui. Meu filho está chegando e agora o pai quer desistir. Ele quer ir embora, só que eu preciso de uma figura de paternidade. Ele não pode ficar sem José, ele não pode ficar. Então, o que Deus faz? Vai um anjo. Deus está lidando com uma situação aqui, gente. Não é só Maria que está enfrentando. Está enfrentando Maria, José e Deus, os três ao mesmo tempo, debaixo de um plano, enfrentando uma situação. E aí Deus faz o quê? Intervenção. Primeiro tem com ela. Porque Deus já sabia, é uma jovem, solteira, que vai conceber um filho, vai ser criticada, vai ser apedrejada, vai fazer de tudo. Deus aparece e diz assim, olha, o que está acontecendo com você é que você vai estar grávida do Espírito Santo. Já avisa ela. Ela diz, Espírito Santo, vai acontecer, calma, vai ficar tudo certo com você. Ela acorda, o nome dele vai ser Jesus, não põe outro nome, esse é o nome, Jesus Cristo ungido. Está orientando ela em todos os detalhes. Porque Deus é presciente, já está vendo todas as coisas, e aqui o que ele está fazendo? Olha, coloca o nome de Jesus, e esse nome vai ser o quê? Emanuel, Deus conosco, que a gente acha que é Deus com a gente. Já reparou? O crente acha que Deus é só dele. Se uma pessoa que não é cristã chega e fala de Deus, fala, quem é você para falar dele? Você nem na igreja vai. Você nem ceia toma. Como assim? A gente acha. Mas a Bíblia diz, é Deus conosco. Na coletividade. E aí, o que ele faz? Ele chega, avisa Maria, José está, vou embora, meu amigo. Do nada aparece uma mulher grávida para cima de mim. Para cima de mim não, estou indo embora. Deus, ele dorme, o anjo aparece e diz assim, ei José, não vai embora não, fica com ela. Porque o que ela está concedendo é de mim, é do Espírito Santo. O anjo agora, por meio de uma intervenção divina, convence José a ficar diante daquela situação, vai ter que enfrentar. E aí Maria começa a gerar Jesus então. E aí ele disse que ele não deita com ela, já não deitava mesmo. E aí ele falou, então é melhor esperar.
E ele percebe o quê? Ele começa a viver uma vida de santidade até a chegada do menino. Então, Deus está preparando ele 9 meses. Está na cabeça de José, eu acredito, né? José às vezes pensa, não, mas eu vi um anjo. Não, Deus falou comigo, calma, calma. Ei, José, pensa na cabeça de José, gente. Ei, José, esperto, nem esperou o casamento, José. Ei, Maria, e a gente muitas vezes pensa. Hoje a gente vê isso de uma forma mais clara, imagina na época, para um judeu. Então eles estão enfrentando 9 meses e Deus está com eles lá. Deus está com eles lá. A gente vai voltar para Mateus, abre comigo lá em Lucas, capítulo 2. Aleluia, Deus é bom. Lucas, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, José pega a sua família, sai da Galiléia, vai agora simplesmente para poder ir para o evento, só que quando eles estão chegando lá, o que acontece? Maria grávida, 9 meses. Chega a hora. Chegou a hora. E aí o que acontece? Vamos pensar. Eles estão chegando, Maria está grávida, é um evento, está todo mundo na cidade, é um evento grande. Então, ou seja, a cidade está cheia de gente, de todos os lugares. Do nada, quando você chega numa cidade, um casal de jovens chega e, de repente, Maria chega e fala assim, vai nascer. Aí eu te pergunto para você, homem, agora, porque daqui a pouco as mulheres já vão me entender o que eu vou dizer. Homem, como é que estaria a sua cabeça agora, sua mulher no meio de uma cidade, você não organizou nenhum tipo de reserva, você está na cidade, porque você não pensava que não ia nascer naquele momento, do nada a Maria fala, vai nascer. Como é que está a sua mente? Meu Deus, você vai nascer logo agora, mulher. É agora. Os pais aqui que já acompanharam, sabem o que eu estou dizendo para o lado da mulher. Mulher, contração, chegou a hora, a bolsa estourou, minha amiga. Chegou a hora de chegar. Como é que você está? O menino vai nascer. Aí eu te pergunto, mulher, você que está grávida no meio de uma cidade, seu filho vai nascer. Como é que está seu estado emocional? Como é que está sua mente? Como é que você está? É porque muitas vezes a gente pega na Bíblia, a gente passa uma leitura correndo, mas a gente não pensa nisso. A Bíblia diz que eles estão o quê? Procurando um lugar. Vamos lá, amor, vamos lá, vai nascer agora, calma aí, vamos lá. Ei, tem lugar aqui? Não, não tem. Ei, dinheiro eu tenho. Mas não tem lugar aqui não. Vamos para outro lugar. Como é que está para a mulher? Como é que está para José? Se não virou homem, vira agora. Meu amigo, mulher grávida na hora de nascer. Quando a Raquel nasceu, eu fiquei num período lá e eu vi alguns homens. Oh, meu Deus do céu. Meu amigo, tem mulher que entra na sala de parto, você não tem ideia como é que está a cara dela não, filho. Agora parece que o menino já está aqui balançando. Nem deu sinal. Mas para a mulher, meu amigo, já está lá. Agora eu tenho que ser a primeira. Calma, que tem um tanto de mulher grávida aqui. Não, é eu. Acha que a prioridade é dela. Por quê? Eu entendo isso. E aí, então, José bate num lugar, bate no outro e não acha. José, meu Deus, e agora? Bora, José, vamos, meu filho. O que você vai fazer agora, José, meu Deus? E vai para o outro lado, de repente ele acha um lugar. E aí que a gente consegue ver um outro agir de Deus. Uma cidade cheia, uma cidade lotada, onde está todo mundo bem organizado, José está desesperado. É o filho de Deus que está para nascer, gente.
com todo respeito a nós, não é qualquer pessoa, mas é o Filho de Deus, é o plano dele. Deus está enfrentando outra dificuldade, sim ou não? Claro que está. Não é só Maria e José que está enfrentando, é Deus que está enfrentando. É meu plano que está aqui. Então Deus está com os olhos, está cuidadosamente olhando para eles. De repente, e a gente tem um agir de Deus. Eu acredito, aqui não está explícito nas escrituras, mas acredito. José, vai ali. Vai lá que você vai achar graça. Aí José vai, olha, não tem lugar aqui. Não, mas você não tem ideia, eu estou precisando, eu tenho dinheiro para pagar. Aí tem gente que acha que Jesus era um pobre. Oh, coitado, nasceu na manjedoura. Foi colocado ali. Não, tudo isso fazia parte de um plano. E aí José entra, chega e ele diz, olha, tem um lugar aqui específico, você pode, se você quiser, não é aqui mesmo. Também não tinha outra opção, né? Vamos lá, é aqui mesmo. Aí Jesus nasce. Jesus nasce, é colocado numa manjedoura agora. Aí a gente fala, ufa, José. Graças a Deus, José olhou e falou assim, eita, 9 meses atrás já peguei uma bucha aí, já resolvi, 9 meses depois já resolvi outra. Eita, meu Deus do céu, é o Filho de Deus que está vindo. Está uma turbulência no casal ou não está? Algo diferente está acontecendo. E aí ele falou, graças a Deus, deu certo. Só que, paralelo a isso, está acontecendo um tanto de coisas. Volta lá para Mateus, capítulo de número 1. Vamos ver o que está acontecendo no nascimento de Jesus. Então, José estava lá no meio da cidade, José agora correndo, fazendo tudo aquilo, capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judá, então, ou seja, Jesus acaba de nascer, está na manjedoura, certo? Guarda aí a cena. Jesus está na manjedoura. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava dentre eles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando a tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, diga comigo, tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em quê, gente? Em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram para o outro caminho, a sua terra. Então, Jesus nasce, Jesus está lá, agora José está lá. Eita, deu tudo certo. Oh, glória a Deus. Enquanto José estava comemorando aqui, numa outra parte, Deus está mostrando uma estrela para um tanto de mago. Gente, o ambiente é o mesmo. Só que Deus, além dele agir aqui, ele está agindo aqui agora. E ele começa a mostrar agora as estrelas, e ele começa agora a guiar onde está o menino. Os magos começam a seguir as estrelas, chegam em Herodes e dizem assim, aonde é que está o rei dos judeus? Peraí, como assim? Quem é o rei? Eu, Não, pensa, você é o rei, você comanda, tem autoridade. Do nada chegam os magos do Oriente, rico, cheio de influência, e dizem assim, cadê o rei? A gente veio aqui adorar. Te pergunto, como é que você ia ficar? Ele, como assim, rei? Não, só tem eu, Não, a gente viu a estrela dele. Ele, estrela? É, a gente viu a estrela. Ele diz, esse negócio está com cheiro de religião. Vou chamar aqui os escribas, os fariseus. Onde é que vai nascer esse tal do Messias aí? O que vocês sempre falam, pode ser esse rei, porque não tem outro. Ele diz, então lá em Belém.
Ele diz, faz o seguinte, vá lá e adora esse rei. E aí você volta e me fala, para quê? Para eu também adorar. Te pergunto, Herodes queria adorar Jesus? Claro que não. Ele diz, não, pode ir. Aí eles vão, seguem as estrelas, chegam diante de Jesus, começam a adorar. E a Bíblia diz, e eles tiraram da onde? Dos seus tesouros. Tem gente que acha, né, eu já vi muitas vezes, olha, os magos chegaram, 3 moedinhas de ouro, um incensozinho e um copinho de mirra. Olha, você vê que legal. Não, foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tiraram dos seus tesouros. Bastante riqueza. Então Jesus nasce e agora José fica ali, de repente toma uma oferta. Uau, que oferta generosa. Ele, calma, essa oferta que está chegando para você aqui tem um propósito. E aí o que acontece? Essa riqueza vem, chega para ele fica alegre, fica feliz. E aí, uma vez que eles ficam felizes agora, está tudo acontecendo certo. Quando eles vão voltar para avisar Herodes, Deus agora está enfrentando outro problema. Se ele voltar, vai dar pano para a manga. Então, vamos fazer o seguinte, por meio de um sonho, intervenção novamente. Você percebe que está tendo algo natural e ao mesmo tempo está tendo altas intervenções de Deus? Para que o plano dele não pudesse sair. E aí ele disse, epa, não volte para Herodes, vai para um outro caminho. Não volta para lá. Então Deus está prevendo um outro problema e o que ele está fazendo? Está guiando o povo para lá. E aí, o que a gente tem agora? Versículo seguinte, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Eu te pergunto, Jesus acabou de nascer, Maria está se recuperando fisicamente, José agora recebe uma instrução e diz, ei Maria, vamos embora, bora para o Egito. Como assim para o Egito? O menino acabou de nascer. Não, mas você tem que ir, vamos embora. Pensa, gente, eles moravam na Galileia, estão saindo para um evento, chegaram no evento, tem essa questão, Jesus nasce, do nada José fala, vamos morar no Egito, a gente não vai voltar para Galileia. Como é que você muda de um lugar para o outro? Não é de um bairro não, gente. Não é de uma região da Galileia para a Judéia, que era caminho mais ou menos de 3 dias que tinha. Não. Vamos mudar agora de país, vamos para o Egito. Meu amigo, onde é que nós vamos ter dinheiro para ir para lá, José? Você está doido? Como assim? Agora, para você ver, qual era o propósito? Lembra que os magos chegou e deu dinheiro para eles? Se os magos não tivessem chegado até lá, no momento em que Herodes mandou perseguir, a gente sabe que os meninos abaixo de 2 anos, Herodes mandou matar todos, Jesus não teria recurso suficiente para poder sair, o plano de Deus iria por água abaixo. O que Deus fez? Eu estou vendo um problema, eu antecipo ele. Como que eu antecipo? Eu coloquei todo um recurso na mão de José. José, se você precisa ser um administrador agora. José agora pega aquele recurso e ele vai para o Egito e o dinheiro que estava lá deu para 2 anos. Olha para você ver que maravilha. Pense em receber um recurso e ficar 2 anos sem fazer nada. E aí o que acontece? José está no Egito e está lá. E aí, o que a gente tem dentro todo esse cenário? Gente, a gente está vendo a chegada do Filho de Deus, e a gente está vendo que não está nada fácil aqui. Não, mas Jesus chegou, a gente tem um texto de Lucas mesmo, dizendo que os pastores que estavam ali, viu anjos gritando, né, nasceu na cidade de Belém um menino, e aqui ele sai, glorifica ao Senhor, ou seja, está tendo um tanto de coisa, para que o Filho de Deus pudesse estar lá. Mas o Filho de Deus em todo o tempo, ou seja, o plano de Deus que estava acontecendo na terra, Deus estava lidando com o problema. E a gente acha que Deus não enfrenta problemas como eu e você, mas Ele é presciente. Pelo fato de ser presciente, vai chegar uma hora que você vai precisar lidar com Ele. E a forma que você vai lidar vai fazer toda a diferença. Posso ouvir um amém, gente? Então, o que eu tenho aqui, o que eu quero ministrar para você nessa manhã, o que está no meu coração pensando em tudo isso, a gente vai ler mais texto, é que muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho e a gente não consegue perceber o agir de Deus. Mas o que está acontecendo? Enquanto Jesus está nascendo, enquanto o plano dele está acontecendo, Deus está movendo várias outras coisas ao redor para que o plano dele aconteça. Isso significa que enquanto você está aqui pela manhã, Deus está agindo na sua vida.
Algo pode acontecer por você, através de você, que você muitas vezes nem pensa. Nossa, meu Deus, hoje o dia está difícil. Ou minha situação está difícil, eu estou quebrado. Eu estou passando por um momento mais difícil da minha vida. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Eu não consigo mais fazer nada. Mas é porque você está vendo só aqui. Você não está vendo o que Deus está fazendo por fora. Você não sabe o que seu nome pode estar sendo soprado e você nem sabe. Oh, aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes você está, Senhor, eu não tenho um sapato para ir no culto, você não sabe. Deus talvez está falando com outra pessoa. Ei, pega esse sapato e dá ao fulano. É isso. Olha para você ver, a irmã já falou assim, eis-me aqui para dar o sapato. Olha para você ver que maravilha. E aí a gente olha e fala, oh, que meu Deus, aí a gente se alegra. Então eu estou aqui, Deus está falando, isso mesmo, Senhor, fala do meu nome para outras pessoas, para me abençoar. E se Deus estiver falando com você? Aleluia. Ei, pega aquilo que você tem, abençoa fulano. Eu não. É porque Deus está movendo, você está na parte de fora. Por que eu tenho que dar para fulano? Ei, você não tem que saber o porquê não, só obedece. Porque você está na parte de fora, você está na outra parte do plano, mas o foco está lá por enquanto. Se você quer ser a resposta de Deus, você precisa obedecer aqui, sem saber o que está acontecendo lá. Os magos não sabiam que José estava enfrentando, que não tinha hospedaria, que José não tinha dinheiro para sair, que Herodes estava pensando em matar, mas Deus sabia, e Deus estava lidando com um problema antes de José, meu amigo. Sabe o que isso significa? Deus já está te ajudando a resolver qualquer tipo de situação, antes de você passar por ele. Oh, aleluia. É por isso que quando ele falar com você, você pode acreditar, vai dar certo, porque ele já viu. Ele já está movendo, ele já está fazendo algo. Você diz, se ele já falou, é porque ele já está se movendo. Agindo Deus, quem pode impedir? E a gente precisa entender isso. Então a gente tem duas vertentes. Ou a gente é o centro e Deus está resolvendo o nosso caso, ou a gente está por fora ajudando Deus a resolver o caso. As duas partes a gente entra. Mas eu não sei, eu não sei se eu estou... Como é que é isso? Como é que eu vou saber quando eu estou por fora ou quando eu estou? Você não vai saber, você só tem que obedecer. Quando for sua vez, você vai falar assim, Senhor, eu estou enfrentando por isso. E quando vier, você falou, você foi a resposta. E essa é uma das formas de identificar quando Deus age na nossa vida. Porque, não sei se você já reparou, mas a expressão Deus é bom só é falada na nossa boca quando algo bom acontece. Você está precisando de algo e de repente agora, Deus é bom. Por que a gente não fala Deus é bom quando a gente está sendo moído? Quando a gente está passando um momento e de repente chega, você toma aquela cortada tramontina, aí você fala, eita, Deus é bom, eita, maravilha. A gente não fala isso. Mas quando uma necessidade nossa é suprida, a gente levanta a mão e diz assim, eita, glória a Deus, Deus é bom. Não, Deus é bom o tempo inteiro. Deus é bom o tempo inteiro. José poderia muito bem dizer assim, a pior coisa que aconteceu foi eu ter falado para aquele anjo, eu vou cuidar de você, Maria. Ou então Maria, olhando, poderia dizer, meu Deus, que menino é esse? Mas Deus já tinha avisado. Se você analisar o texto de Lucas, não vai dar tempo da gente ler aqui, ela diz assim, olha, Maria... Vendo aquela situação, ela disse assim, olha, eis-me aqui. O que Maria fez? É isso mesmo? Aí eu te pergunto, pensa, um anjo aparecendo para você e diz assim, o filho que você vai nascer, vocês casal, vai revolucionar a história do mundo, vai salvar toda a humanidade, vai livrar todo o pecado do mundo, e você tem que colocar o nome dele de Jesus. Aí eu te pergunto, que missão era essa? Hoje a gente tem dificuldade de entender o nosso propósito. E a gente muitas vezes, quando vê que o nosso propósito vai alcançar muita gente, a gente começa assim, meu Deus. A gente muitas vezes tem medo de falar assim, nossa, o que Deus tem para mim é grande, é poderoso. É muito raro a gente ver pessoas convictas, eu não estou falando aqui a respeito de arrogância não, de pessoas prepotentes, não é isso, mas dizendo, uau, aquilo que está sobre a nossa vida é grande. Você não precisa ir longe não, nós temos uma visão, alcançar todo nós de mim com a palavra da fé e o amor. Ou você acha que isso não é grande, não? Eu acho extraordinário. Eu acho muito extraordinário. Alcançar 89 cidades com a palavra da fé, libertar o povo por meio de doença, religiosidade, soberba,
livrar pessoas de sofisma, de Satanás, libertar pessoas e fazer um lugar prosperar, isso é grandioso. Você está debaixo de uma visão grandiosa. E é por isso que você vê intervenções divinas aqui, acontecendo através desse ministério, através da sua vida. Porque da mesma forma que o Filho de Deus veio para cumprir um propósito, você também tem. E o seu propósito é tão verdadeiro e tão valoroso e real quanto de qualquer outro propósito. Só que nós não pensamos nisso. Então o que eu quero te convidar nessa manhã é abrir a sua mente para você identificar o agir de Deus na sua vida. Uau, foi livramento da parte de Deus isso acontecer. Uau, Deus falou isso comigo. Uau, pessoas me assistenciaram. Uau, eu fui guiado para fazer isso. Uau, Deus está me inspirando a fazer aquilo outro. Eu estou entrando numa nova fase. Deus está me capacitando para outra. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Todos nós estamos executando uma parte do plano de Deus, que quando Deus coloca um todo, Ele percebe que o plano dele está acontecendo de uma forma macro, ao mesmo tempo. É porque a gente olha só nessa parte, mas eu fui chamado da parte de Deus para mim ser um diácono na igreja. Eu tenho um chamado para ser um diácono da igreja. Isso não é nada, olha para você ver fulano, olha missionário, vai para tudo quanto é lugar. Ei, você cumpre uma parte do plano de Deus. Pensa comigo se uma hora eu me comparasse com Reinhard Bonk. É para rir mesmo. Dentro do ministério do homem foram mais de 72 milhões de pessoas salvas no ministério dele. No meu, acho que não foi nem 2.000. E eu falo assim, uau! Mas por quê? Porque ele cumpre uma parte do plano, eu cumpro outra. A parte que eu cumpro do plano, ele não cumpre. Se bem que já morreu, mas tudo bem. Mas, enquanto eu estava eu e ele, era uma parte específica. O que eu quero dizer para você é que eu estou executando uma parte, você está executando outra parte. E assim você tem um funcionamento do corpo de Cristo andando na terra. Amém? Então a gente está vendo aqui Deus agindo de formas espetacular por fora e a gente não vê. Eu poderia chamar isso de o agir invisível de Deus, porque seus olhos naturais não conseguem perceber muitas vezes. Mas a sua percepção, o seu espírito, os olhos espirituais podem ver o agir dele. Deus vai agir aqui. Deus vai fazer isso. E é por isso que a gente pode confiar. É por isso que nós podemos nos posicionar naquilo que Deus tem para nós. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a experimentar coisas que a gente antes não experimentava. E aí, nós temos então Jesus vindo, foi para o Egito, ficou lá, 2 anos depois, aparece uma outra intervenção divina. Ei, pode vir agora, o menino está salvo. Aí agora, José está voltando agora para a sua casa. E aí aqui a gente tem o ministério de Jesus. Então Maria estava ali fazendo o quê? Acompanhando, guiando Jesus. E é por isso que nas Escrituras você vai ver que todas as vezes que falava com Maria a respeito de Jesus, ela diz, e isso ela guardava no coração. Ela disse, isso está testificando o que eu ouvi lá, naquele dia. E aí fazia o quê? Fazia com que ela todos os dias pudesse ver o ministério de Jesus e vendo e se fortalecendo. Oh, aleluia. Por quê? Porque você vem e Jesus crescendo e começando a agir de várias formas. E aí a gente consegue ver o ministério do que Deus estava fazendo. Gente, quando a gente entende que é só nós, a gente limita a ajuda. Né? Quando você pensa, não, eu vou resolver. Você resolve, mas você resolve, claro, mas você está limitando a você mesmo. Mas quando você entende que Deus está te ajudando, ou que Deus também está junto com você, sabe o que vai acontecer? Você agora tem a maior equipe do mundo. Você e Deus é a maioria. E aí o que Deus faz? Levanta pessoas, levanta seus líderes, levanta seus amigos, levanta pessoas de fora, gente que você nunca viu na vida. Não sei se você já recebeu profecia em rua. Eu já recebi pelo WhatsApp. Ô, pastor, eu estava orando por você. Eu falei, retada. O homem está no manto. Eu tenho um áudio aqui, sério. E mandando, ó, Deus está falando isso. Eu e Bianca já recebeu profecia em live, 7 horas da manhã.
Ligando, acordamos 7 horas da manhã, bora arrumando, bem, fulano está fazendo uma live, vou assistir aqui. Falei, não, a gente está atrasado, não, vou colocar aqui. Falei, não, para que você vai colocar isso? Colocou isso, não sei o quê. Bianca, você que está vendo aí, Deus tem uma palavra para você. Falei, o retardo, não é possível. 7 horas da manhã, não limita o agir de Deus na sua vida. Em tempo eu escuto isso da parte de Deus, tem hora que eu falo, Senhor, mas eu estou tão errado assim. Eu percebi em tempos Deus falando comigo, Ramon, não me limite. Não coloque limite em mim. Para de me colocar numa caixa. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quando Deus está falando isso comigo, eu falo assim, é porque eu estou querendo colocar o caminho que Ele deve andar. Senhor, age aqui, faz assim, porque se você fizer assim, aí aquilo vai acontecer, eu começo a ditar um plano para Ele, para de me limitar. Senhor, agora, meu Deus, agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? E aí quando a gente começa, como é que vai ser isso? Como é que eu resolvo isso? Meu Deus, e agora? A gente está perdendo a consciência de que Deus pode nos ajudar. E o que eu quero mostrar para você nessa manhã é que quando isso vier para você, você colocar a sua fé em operação e dizer, ei, peraí, tá o caos mesmo. Chega, não toma decisão. Respira um pouco. Diz, ei, tá um caos, peraí, tá um caos. Eu já guiei até aqui, não deu certo. Respira, calma. Diz, Senhor, eu vou precisar que você me ajude agora. Já está um caos, está aqui, já está um caos. Eu lembro uma vez passando por uma situação muito difícil. E eu lembro que Deus falou comigo assim, aprenda a administrar o caos. Aí eu falei, nossa, se Deus falou que é o caos, é porque é mesmo. Se Deus falou isso aí, meu amigo, é porque você está doido. Eu falei assim, Senhor, eu não sei administrar o caos, não. Não estou sabendo administrar a abundância. Quanto mais o caos. Como é que está isso? Ele aprende a administrar o caos. E eu lembro que eu chorei nesse dia muito. Eu falei assim, Senhor, mas eu não sei administrar o caos. E eu lembro que o Senhor falou comigo assim, eu vou te ajudar. Só que a gente ouve essas palavras de Deus, e aqui vem um outro ponto, é que a gente fala, uau, Deus vai me ajudar, Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente enche o peito, é verdade. Mas nós devemos fazer algo. A ajuda vem dele, graça vem dele. Maria também. Você acha que Maria saberia cuidar do Filho de Deus? O perfeito, o ungido, o que iria salvar o mundo. Nós como pais erram. Com nossos filhos que têm 3 anos de idade, 4 anos. Que muitas vezes não está nem discutindo com a gente. Eu estou entrando nessa era agora da Raquel começar a conversar comigo. Tem coisas que eu falo com a Raquel, ela já me questiona. Que a gente começa a perder o domínio. E quando eu falo domínio, eu falo no sentido de você ter influência sobre seu filho. Não estou falando de dominar, que você tem que fazer o que eu tenho que mandar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo no sentido que você está falando e a criança está dizendo, eu não quero fazer. E você tem que argumentar e mostrar que aquilo que você está orientando é o melhor. E ela tem que absorver aquilo e dizer, não, o que o meu pai está dizendo é o melhor, então eu tenho que fazer. A gente já erra. Agora pensa Maria, criando o Filho de Deus. E aí Deus dizendo assim, calma, vai ter graça para você. E aí Deus ir lá, dando graça, dando sabedoria para eles. Faz assim, guia ele assim, faz daquilo outro. Só para você ter uma ideia, Maria esqueceu de Jesus 3 dias. Isaías 49:15 diz, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Caso isso aconteça, eu, todavia, jamais esquecerei de ti. Isso está em Isaías 49:15. Maria vai para a cidade, Jesus agora está com 12 anos, está no meio de todo mundo, ei, que maravilha. Jesus chega, simplesmente Jesus fala assim, vou ali conversar com os doutores da lei. Quem eram os mais estudiosos, os mais inteligentes da época? Vou ali conversar com eles de Bíblia. God mesmo. Vamos falar até inglês, God. E aí, Jesus está lá conversando com eles. E Maria, que maravilha. E do nada fala assim, Jesus está com os primos aí. Está com a família, vamos embora. 3 dias de viagem, saindo da Judéia e indo para a Galileia. Cortando. Aí o que acontece? Maria está indo. Eita, que maravilha. E Jesus lá no templo, 3 dias lá. Aí do nada ela chega. Ô fulano, tudo bem, primo de Jesus? Cadê Jesus? Comigo tá não, tia. Não, como assim?
Deixei que vocês lá, estavam lá na Judéia agora. Não, mas está comigo não. Ah, não, deve estar com os outros ali. Peraí, deixa eu conversar. Ô, fulano, Jesus está com você? Não, está comigo não. Aí eu te pergunto, como é que é o desespero? Aí eu vou te contar uma experiência minha, tá? Eu sei que não chega não perto, não, mas eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo. A gente estava na igreja, no Verbo da Vida, lá na cidade de Beatty, Texas, Oklahoma. E aí, de frente à igreja, tem uma BR. BR passava lá na igreja e tal. E aí a gente sabe, né? Chega aqui na igreja, a gente pega os meninos do departamento infantil, os meninos ficam brincando. Você está vendo, conhece todo mundo. Nossos filhos conhecem todo mundo, né? E todo mundo, ei, fulano, ei, Raquel, ei, Neutrano, ei, fulano. E eu estou lá, né? Normal, como qualquer dia de culto. Uns amigos nossos, chega, pega minha filha e diz assim, olha, vamos ali, tinha um caldinho, né? Que era um lugar onde o pessoal saía depois do culto. Vamos lá, Raquel. E ele saiu com esse casal de amigo nosso da igreja. Só que esse casal não falou comigo nem com a Bianca. Foi embora. E aí, chega no final do culto, tá eu lá conversando com um tanto de gente, Bianca. Aí eu falei assim, bora, amor, pega a Raquel e vamos. Ela, não, a Raquel tá com você, não? Eu falei, não, comigo não. Deve estar com você. Não, também não tá comigo, não. Eu falei, você tá brincando. Para de brincar. Ela, não, tô falando sério. Ah, minha amiga, aquilo já deu aquele. Ah, deve estar aqui no meio. Comecei a procurar dentro da igreja. E nada, você viu a Raquel? Via, não. Cada pessoa que falava que não via, parece que era uma facada no peito, assim, ó. Ah, não vi, não. Eu falei, meu Deus do céu. Você viu a Raquel? Não, não vi, não. Você viu a Raquel? Ah, vi mais cedo, estava brincando com os meninos. E agora? Não vi também, não. Subi no departamento infantil, estava lá o Silvio varrendo a sala. Ninguém. Falei, Raquel deve estar escondendo. Eu já pensei, menino, se você estiver escondendo aqui. Menino, você vai ver. Se nós estamos desesperados aqui atrás de você. Se eu te pegar nesse cabelo cacheado. Ei, meu Deus. Aí, olha, comecei a olhar dentro de armário de igreja, até onde que não podia. Até dentro de gaveta, negócio. E eu olho, menino, cadê a Raquel? E nada, Raquel, e nada. E todo mundo na igreja indo embora. Chega no finalzinho da igreja, tá eu, Bianca, o pastor da igreja, a esposa, e os 2 diáconos olhando para mim, tipo assim, tô querendo fechar a igreja. Minha amiga ali já bateu, já. Quando eu olhei para Bianca, eu falei, calma, não vamos achar a menina. O que a gente pensa? BR, alguém levou, Raquel deve estar escondida em algum lugar, fecha essa igreja, esse menino está aqui dentro, como é que você faz? Passa um tanto de coisa na sua mente. E eu disse, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Bianca, eu vou ligar para minha mãe. Eu falei, sua mãe já foi. Falei, liga para ela. Liga para a mãe, não tá. Ciclano. Resumindo, descobrimos onde que está a Raquel. Fulano levou ela lá para o caldinho. Falei, entra dentro do carro, Bianca, agora, vamos lá. Entramos dentro do carro. Quando eu cheguei, estava a Raquel brincando. Papai! Eu olhei para ela e falei, assim, entra dentro do carro. Não, papai, eu quero brincar. Entra dentro do carro. Entrando dentro do carro. Gente, beleza. Não, vem aqui comer caldinho. Falei, tomar um caldinho? Agora? Minha amiga, caldinho não, vamos embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Eu já fiquei desesperado. Agora imagina Maria, 3 dias. Numa cidade que está vindo várias pessoas. Onde que está vindo gente da Galiléia, da Judéia, Samaria. Está vindo gente de tudo quanto é lado, gente. Cafarnaum, todo mundo está vindo para lá. E aí sabe o que acontece? Maria fica naquele momento, e aí Maria volta. Penso eu, procurando. Acho Jesus. Menino, como é que você faz isso comigo? Por acaso você não sabia que eu estaria cuidando dos negócios do meu pai? Um menino de 12 anos, pré-adolescente, virando para você e disse assim, eu estava cuidando dos negócios do meu pai, tem 3 dias. Eu te pergunto na cabeça de Maria, meu Deus, você é o Salvador, menino. Não faz um negócio desse comigo. Como é que você some desse jeito? Maria perdeu ele, gente. E olha, a graça de Deus estava envolvida com ela. Claro que Deus sabia, o menino está salvo. Tudo bem. Mas naturalmente é o quê? É um desafio. É uma situação, uma pressão que está vindo sobre você. E aí Deus estava lhe dando, beleza, e ela subiu. Eu tenho alguns minutos. Vamos finalizar com o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aqui essa história é eu vou citar a maior parte dela só para a gente ganhar tempo. Que eu quero enfatizar mesmo vai ser o versículo 20.
Então aqui a gente tem Josafá, era um homem que estava liderando Israel nesse tempo, e aí de repente ele escuta que tem outros exércitos, outros reis querendo atacar Josafá. Ele fica com medo, ele não sabe o que faz, e aí ele se levanta e começa a orar. Isso aqui eu estou citando os primeiros versículos do capítulo 20. E aí ele começa a orar, e ele começa a citar uma profecia dada de todos aqueles que fossem ao templo, orassem, Deus responderia a oração deles. Então Josafá está orando, fazendo essa oração. O Senhor mesmo disse que se a gente viesse para cá e tal, tá vindo um exército, ele está expondo a situação dele. Percebe? Ele está expondo um problema. E aí ele expõe essa situação para o Senhor. E aí ele solta uma declaração que para mim é chave na oração dele. Ele diz: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. O que Josafá estava dizendo? Eu estou com medo, eu não tenho exército suficiente, eu não sei o que eu faço, mas uma coisa eu vou fazer durante toda essa situação: eu não vou perder você de vista. Os meus olhos estão postos em você. Versículo 20, e aqui a gente tem uma profecia. O profeta Jeziel levanta e diz: olha, essa peleja, esse problema, essa situação, não é vocês mais que vão ter que lidar, mas quem vai lidar com esse problema agora é o Senhor. Versículo 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, e eu quero que você preste atenção no que eles estavam louvando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha para cá. Então Josafá faz o quê? Levanta. Lembra, ele está passando por pressão, ele não tem exército, ele não tem momentos, ele não tem agora, está com medo, mas ele tem uma palavra. Que palavra que ele tem? Essa peleja não é sua mais, mas é de Deus. O que ele faz? Ele se posiciona, chega e diz assim: vai a equipe de música toda na frente do exército. Vocês é guerreiro? Vocês é os primeiros, vai na linha de frente. Aí, que o pessoal da música foi lá na frente? Ele diz: bom, é o seguinte, já que a gente vai ter que morrer, né, na cabeça dele naturalmente, já que a gente vai ter que morrer, a gente morre fazendo o que Deus tem: cantar. E aí qual era a música que estava dentro deles? A música era: rendei graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto está todo mundo se posicionado, estão posicionados, eles estão indo para a guerra. Versículo de número 22, perdão. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os de um monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desembaratados. Uau! Sabe o que estava acontecendo? Enquanto eles estavam cantando, rendei graças ao Senhor, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus já começou a agir, fora do alcance dos olhos. Deus já estava dizendo, e aí Deus começou a agir. Percebe? Eles se posicionaram e tiveram uma atitude de fé. Deus começou a agir fora dos olhos naturais. Ninguém estava vendo nada. Na cabeça deles é: vamos cantar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes a gente chega aqui dentro da igreja, um período de música, telefone, WhatsApp, Instagram, pegadinha, vídeo no YouTube, e os meninos de música aqui, ó: gente, pela fé, de fé em fé eu sou, a mudança de vitória nos meus pés. Vai todo mundo, pegadinha, Instagram. Você acha que vai ter algum mover de Deus na sua vida assim? Não vai não, nem espera. Porque Deus age no lugar que Ele é honrado, no lugar onde que as pessoas estão crendo nele.
Se a gente vem dentro da igreja, a gente não participa do culto como um todo, e a gente sai, meu Deus, eu quero que Deus age na minha vida, mas no momento que você esteve diante dele, você não fez nada. Não vai ter nada da parte de Deus. Mas aqueles estavam enfrentando uma guerra. Eles estavam debaixo de pressão, dizendo, meus familiares podem morrer. Eles vão acabar com tudo, mas eles estão dizendo, o Senhor é bom. E é por isso que quando a gente levanta a mão, diante de situações difíceis, as pessoas vão dizer para você, você é doido? Você está louco? Você está vendo a situação que está acontecendo, você está aí esse negócio de louvando a Deus? Você vai no culto hoje? Como que você vai no culto? Meu amigo, a situação está feia pro seu lado, você vai ofertar? Você vai dizimar, você está com problema financeiro? Como que você vai fazer isso? Isso é irresponsabilidade sua. E aí o diabo fica soprando isso. Mas aí quando você decide dizer assim, eu confio no Senhor, eu vou lá e oferto. Tá passando por um momento difícil. Ah, meu amigo, agora é a hora de ofertar. Eu estava falando isso ontem à noite. Eu falei isso com a Bianca ontem. Ontem à noite eu estava conversando com ela, a gente compartilhando a palavra. Eu falei assim, eu estou com uma percepção. Ela disse o quê? Chegou a hora da gente aumentar mais a nossa semente. Aumentar mais. Agora é a hora, minha amiga. Quando está pressionando, Satanás, por que você está me pressionando? E se me pressionar mais, eu aumento mais. Se me impressionar mais, aí que eu faço é mais. Então é melhor você ficar na sua aí. Vai pressionar outro, eu não. Vai pressionar seu Zé Pilintra lá, porque ele não está fazendo seu serviço. Eu não. Não, que não. Se a gente não se posicionar espiritualmente, se a gente não fizer algo, tomar uma atitude de fé, a gente não vai ver o agir de Deus. Porque quando muitas vezes ele possa ser que ele agiu, a gente vai perder. E a gente não vai poder glorificar ele. Já percebeu tanto de coisa que Deus já fez na sua vida e você não deu glória a ele? Porque a gente não percebeu o agir dele. E muitas vezes a gente coloca um mérito nosso. Se eu não tivesse lido aquela página do livro, se eu não tivesse estudado aquilo, não estou desmerecendo quem estuda, pelo contrário, eu estudo, senão seria um hipócrita dizer isso. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo é de reconhecer o agir de Deus. E aí o que acontece? Josafá olha, está cantando e Deus está agindo por fora. Você já viu como é que funciona o maremoto? O maremoto funciona o seguinte, você olha aqui, você olha o mar, quando você olha por cima, nada está acontecendo. Está tudo normal. Falou? Está tudo normal. Mas quando você olha por baixo, está um turbilhão de coisa dentro da água. O que isso significa? Você olha para o seu vídeo e diz assim, não está acontecendo nada na minha vida. Nos seus olhos não. Mas por fora, tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. E aí quando as coisas começam a acontecer, você fala, começou a acontecer. Não, já está acontecendo a hora. É porque você está vendo agora. É porque você está olhando, olha como é que Deus é bom, fulano veio aqui, fez isso. Olha como é que Deus é bom, olha a oportunidade que Deus me deu. Olha para você como é que é bom, olha a porta que abriu. Não, essa porta já estava sendo projetada por Deus a hora. Então ele já vem. Se você... Uau, vou fechar com isso. Se você perceber, quando você olha que quando estava Maria, José, antes de ir para o Egito, Deus tinha visto 2 anos que eles precisariam de recurso. E eles nem entendiam que eles teriam que mudar para o Egito. Deus antecipou 2 anos antes. Mandou uns magos e disse assim, tome do tesouro. Deus deu a solução para José e Maria antes deles passarem lá. O que isso significa? Significa que a solução do seu problema, que pode já acontecer, já está na sua mão agora. Só um pegou. Eu vou dizer agora, o que você precisa para viver a nova estação na sua vida, já está na sua mão. O que você precisa entender é, o que está na minha mão agora, que pode fazer com que quando eu chegar lá, ou viver lá, e não estou dizendo aqui a questão de problemas somente, porque a gente vai enfrentar dificuldade, mas até mesmo de benefícios e do melhor de Deus.
Aquela mulher em 2 Reis capítulo 4, quando o marido morre e deixa uma dívida, ela tinha azeite na mão. E ela pergunta ao profeta: e aí, o que eu faço? Ele diz: o que você tem? Eu tenho azeite. Ele diz: faz o seguinte, pega a panela. Pega a panela e derrama o azeite. Ela disse: mas como assim? Só pegar a panela? Pega a panela e derrama o azeite. Ela poderia questionar. Sabe o que ela fez? Eu vou pegar a panela. Pegou a panela e colocou o azeite. Começou a multiplicar azeite. Ela pagou toda a dívida e viveu o resto. A solução dos problemas dela estava na mão dela, o azeite. O que está na sua mão hoje? Aquilo que está na sua mão agora pode ser a sua solução que você vai experimentar daqui a um tempo. O problema é que a gente acha que o que está na nossa mão é pequeno e não vale nada. 5 pães e 2 peixinhos na mão de uma criança fez alimentar uma multidão. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar em mais de 10? Se bem que só 5 pães e 2 peixes já é extraordinário alimentar uma multidão. E eles comeram até se fartar. Mas o que eu vou fazer com a lancheria de 5 pães e 2 peixinhos? Na sua mão é pouco. Mas na mão daquele que é grato e que levanta e que ora, vai alimentar uma multidão. Vou finalizar com essa frase. Uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Foi. Uma pessoa ofertou. 12 serviu. Uma multidão foi alimentada. Vou dizer de novo. Uau, olha o poder da semente. Uma pessoa plantou. 12 pessoas serviram. Uma multidão foi alimentada. Uma pessoa tem uma visão. Outra serve na igreja local. Terceiro, o norte de Minas todo é alcançado. Quem é aqueles que servem? Deixa eu ver aqui quem é aqueles que servem. Você faz parte da grande multiplicação, meu amigo. Josafá teve uma palavra. Não dá tempo de ler. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias. Depois você continua lendo, 2 Crônicas. 3 dias pegando riqueza. Josafá tinha uma palavra. Maria tinha uma palavra. Os magos tinham uma visão, seguiam uma estrela. Os pastores viam as imagens dos anjos dizendo a respeito do filho que nasceu. Aí eu te pergunto, o que você tem? Você tem uma palavra, meu amigo. Agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra você? Aí eu te pergunto, depois dessa mensagem, Deus está agindo a seu favor? Quem é que vai impedir então? Eu quero te fazer essa pergunta, quero que você me responda. Pode ser baixinho, mas eu queria que saia da sua boca. Deus está agindo na sua vida, sim ou não? Quem é que vai impedir? Quem? 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 Ninguém vai impedir. Então parte para cima. Então não é hora de tirar o pé do acelerador. Pelo contrário, é hora de acelerar. Partir para cima. Fazer o que Deus tem chamado você para fazer. Pastor, eu percebo na minha vida um chamado de ensino. Então ensine muito nesse tempo. Planta, ensino. Deus me chamou para cantar, então canta. Deus me chamou para tocar, então toca. Para tocar, toca. Para cuidar, cuida. Para liderar, lidere. Para semear, então semeia. O que você entende que Deus tem te chamado? Então intensifica nesses últimos dias. Deus tem me chamado lá para a cidade de Bocaiúva lá. Tem sido um tempo maravilhoso. Chego lá, meu amigo, eles ficam tudo doido. Eu já chego lá, pastor, bora eu prego. E eu prego lá, vocês têm que ver, do jeito que eu prego aqui. Eles estão me vendo aí, que eu sei que eles assistem o culto. Falando sobre o cara deles, dizem, meu pastor, como é que é isso? É assim. Nós vamos alcançar essa cidade, a cidade é nossa. A minha parte do norte de Minas, eu estou contribuindo aqui, ó. Essa é a peça do quebra-cabeça. Eu vou investir minha vida aqui. Quem pegar junto comigo aqui, eu vou investir minha vida aqui nesse lugar. Tá, minha vida, eu vou investir tudo que eu tenho, suor, sangue, tudo. Se bem que não é muita coisa, mas muito.
Mas um pouco na mão de Deus. É isso que está na minha mão para fazer? Então é isso que eu vou fazer. Vou investir minha vida. Vou me dedicar, vou me intensificar. Vou fazer de tudo para essa visão acontecer. Amém? Aleluia. Vamos fazer o momento da ceia para a gente finalizar. Queria que os diáconos já se posicionassem, por favor. Isso, levante suas mãos. Enquanto você fica em pé, enquanto os diáconos vão se posicionar aqui para a gente poder fazer. Comece a gerar isso, comece a identificar o que Deus já tem feito na sua vida. Comece a perceber, talvez se você vai perceber o agir, você fala, Senhor, o Senhor agiu naquele dia assim. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga no dia que o guarda-roupa estava sendo renovado. Pessoas chegando no dia do aniversário dizendo assim, eita, aqui ó o seu presente. Nesse dia o Senhor agiu. No dia que você ficou desanimado, que uma pessoa chegou e te levantou, você pode dizer, nesse dia você agiu, Senhor. No dia que você estava precisando, e você diz, nesse dia. E aí você pensa, se o Senhor agiu ontem, e agiu hoje, é a garantia que Ele vai agir amanhã. Meu Deus. Já que pode distribuir os elementos da ceia, por favor. Enquanto isso, você pode receber e orar, consagrar sua vida. Deus está agindo na nossa vida. Deus está fazendo grandes coisas. Eu declaro em nome de Jesus, essa semana que está iniciando, a gente experimentando de grandes coisas, coisas inesperadas, que a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, só pode ter sido o Deus da minha vida. Somente Deus pode fazer isso. E aí nesses momentos que nós vamos exaltar o Senhor e dizer, o Senhor é bom, o Senhor tem feito, o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. E essas coisas vão começar a permear. Carol ministrou aqui quinta-feira maravilhosamente bem sobre colheita, sobre abundância. Realmente nós estamos vivendo um tempo de colheita. Mas eu percebo nessa manhã a semente que a gente está plantando no meio dessa grande colheita, Deus regando por meio da unção do Espírito. Porque uma semente sem água, ela não vai frutificar.
eu percebo Deus molhando nossa semente. Eu percebo mesmo a gente pegando os feixes, dizendo: uau, Senhor, eu estou colhendo. Essa semana eu creio, em nome de Jesus, eu libero isso por meio do Espírito. Essa semana, a gente colhendo coisas, e quando a gente receber, a gente vai começar a ter a memória do dia que a gente plantou. Uau, Senhor, uns vão dizer: demorou, mas chegou. Outros vão dizer: uau, Deus é fiel, aconteceu. Outros vão acontecer coisa tão extraordinária que vai dizer: a semente fui eu fui plantado. E pessoas vão receber da sua vida, vão chegar para você e dizer assim: foi através da sua vida que a minha vida foi transformada, você foi uma semente na minha. E você vai colher, e você vai ver e vai dizer: uau, essa colheita de fidelidade a Deus funciona. Pessoas estão sendo transformadas. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é um texto que a gente já conhece, eu não vou me deter muito nele. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou do pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Ele começou um movimento há 2000 anos atrás. Deus já estava vendo eu e você hoje. Ele diz assim: uau, 2000 anos depois, pessoas vão precisar ser salvas, vão precisar ser curadas, vão precisar fazer tudo isso. Eu vou me entregar meu filho antes, para quando eles estiverem lá, ele ser a solução da vida de cada um deles. Então ele padeceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Uau! A ressurreição é maravilhosa. Não fique com Jesus morto, porque ele não está. Não tem aquela visão de Jesus pregado numa cruz, cheio de sangue, dizendo assim: olha, pobrezinho de Jesus morreu. Não! Ele está vivo. E ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então você pode agradecer o pão. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu obedecer e subiu naquela cruz do Calvário, Senhor. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O Senhor, Pai, padeceu, o Senhor nos substituiu, para que eu e os meus irmãos, Pai, pudéssemos experimentar a vida do Senhor em nós. Cura no nosso corpo. Nós podemos experimentar, Pai, prosperidade divina. Nós podemos experimentar a sabedoria do Senhor. Assim nós te agradecemos, Pai, e te rendemos graças no nome de Jesus. Você pode participar do pão? Depois Jesus pegou o cálice, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Foi através do sangue de Jesus que nós estamos vivendo uma nova aliança. O sangue de Jesus nos justificou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é justificado em Cristo Jesus. Nós vamos ceiar e vamos finalizar o culto, mas eu queria que você ceiasse e se alegrasse, sair daqui mesmo alegre, feliz, amém? Com sorrisos, já vão recolher o copinho, mas isso não vai impedir você de dançar, amém? Isso não vai impedir de você dar um sorriso, de cumprimentar a pessoa que está do seu lado, para a gente poder despedir uns aos outros. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse cálice da nova aliança, Pai, que é através do seu sangue. Nós te agradecemos, Pai, porque fomos justificados, sarados. Obrigado, Pai, que o Senhor nos lavou, o Senhor nos redimiu, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou através, Pai, do teu sacrifício, Senhor, nos lugares celestiais em Cristo. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar do cálice e seja abençoado com a prática dessa palavra. Amém.
Ei, nós temos a vida de Deus em nós. Oh, aleluia. És perfeito.